Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor Jesus é para quem todas as coisas apontam, sempre, sempre. Essa é uma coisa que todo cristão precisa compreender bem direitinho. Tudo visa apontar para Cristo, apontar para aquele que é o Senhor de toda a glória. O Salmo 45, um novo salmo que nós vamos então ver hoje, ele é um louvor, uma palavra de louvor ao rei. Parece estranho dentro do contexto judaico dar louvor a um rei, tendo em vista que o povo do Senhor realmente dedica seus louvores exclusivamente a Deus. Mas quando nós entendemos o caráter profético deste salmo, Salmo 45, entendemos que de fato esse louvor é um rei muito especial ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Até aqui é suficiente, até o versículo de número 7. Observe pelo versículo 6 e 7 que este grande rei é o próprio Senhor. De forma que os louvores, eles são profeticamente anunciados àquele que não apenas reina um povo, mas reina todo o universo. Governa tudo com justiça, governa tudo perfeitamente. E nós sabemos isso porque o próprio livro de Hebreus, ele nos fala sobre o senhorio e o reinado de Cristo Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler é citado por Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, diz: mais acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Observe que ele está fazendo uma citação exatamente do texto do Salmo 45. No final das contas, ele é o rei. O Senhor Jesus é o alvo de 3 ofícios de Israel que são importantes: o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Nós encontramos em Hebreus a menção exatamente a esses 3 ofícios destinados ao Senhor Jesus. Capítulo 1, ele nos fala que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Observe que o Senhor Jesus aqui é comparado aos profetas. Ele falou conosco. A palavra dele veio em nosso alcance. O Novo Testamento é a palavra de Cristo Jesus. O Novo Testamento, ele é a palavra do próprio Filho de Deus. Daí você vê, inclusive, a ideia de superioridade, tanto profética quanto de conteúdo. Afinal das contas, o Novo Testamento nos revela os mistérios outrora ocultos. A palavra do Senhor, dita pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é profeta. Ele é o profeta. Para ele aponta um ministério profético.
Ele é aquele que haveria de vir para falar conosco, anunciando a perfeita palavra do Senhor. Ele é, inclusive, chamado de a palavra do Senhor, porque ele esteve desde o princípio da criação, criando todas as coisas para o louvor da glória do Senhor. O Evangelho de João nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele tem a palavra profética, a palavra que faz a vontade do Senhor. Quando Deus falou no início, criando as coisas, era Ele. Ele é o profeta por excelência. Mas, como disse, Ele também é o Rei, que governa todas as coisas, porque era sobre Ele que o ofício real é para Ele que apontava, porque Ele é o que governa com graça a realeza. Ele é quem faz a obra do Senhor, governando o mundo com justiça. Mas ele também é sacerdote. Tanto é sacerdote que, no capítulo 4 de Hebreus, diz: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é claro, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, nada mais do que digno que Cristo receba todo o louvor. Ele é o nosso profeta, aquele que fala conosco, e a sua palavra, o Novo Testamento, é a palavra de Cristo. Ele é o nosso Rei, aquele que governa o mundo com justiça. E para ele nós recorremos, buscamos a ele, na certeza de que ele é Senhor sobre todas as coisas, sempre será o Senhor sobre todas as coisas. E ele também é o sacerdote, é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. De forma que ele intercede por nós, media entre nós e Deus, entre Deus e nós. E assim podemos nos chegar ao Senhor por meio dele, porque ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito, eficaz, suficiente de uma vez por todas, para que nós possamos viver para o Senhor eternamente. Assim, todo o anúncio dos ofícios do Antigo Testamento devem ser compreendidos como tendo um propósito muito especial. Não são apenas homens passageiros que estão exercendo ofícios no Antigo Testamento. São homens servindo de figura, de tipo, apontando para aquele que viria, Cristo Jesus, e que então iria ser glorificado por meio de seu exercício fiel do ministério profético, real e sacerdotal. Assim, nós podemos louvar o Senhor e ver o Salmo fazer isso muito bem. O Senhor Jesus é o nosso Rei, o nosso profeta e o nosso sacerdote. Então recorra a Ele sempre, porque nele você encontra tudo aquilo que você precisa, sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia, por teu amor. Obrigado por tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos acuda sempre, conduza, porque o Senhor é o nosso Rei, nosso profeta e sacerdote. Sejas glorificado nisso, Senhor. Receba a nossa oração e abençoa o teu povo, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.